É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Angola, boa tarde. Começa agora o seu jornal e estas são as principais notícias. Moradores da urbanização Nova Vida preocupados com o mau estado de conservação da infraestrutura. Angola ratifica acordo tripartido para diminuir demora nos postos fronteiriços. De desporto, Girabola, Dagosto e Petro lideram o campeonato nacional. Da atualidade internacional, Ruanda larga apoio militar em Cabo Delgado, nordeste de Moçambique. Jornal da Tarde, edição de quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023, tem a garantia técnica do José Chiputo. Edição de Janete Meio-Dia. Apresentam as notícias a Emília Pascoal e a Celestina Zola. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. Uma vez mais, boa tarde, são agora 12 horas e 1 minuto. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. O mau estado atual das vias de acesso, a falta de iluminação pública em algumas ruas e constantes assaltos são os principais problemas que preocupam os moradores na urbanização Nova Vida, no município do Quilamba-Quiache. Mais dados com o repórter Paulo Mateus. Penso que Nova Vida é uma urbanização das primeiras de Angola e merece mais atenção e uma intervenção de caráter urgente. Este pedido de socorro por parte dos moradores da urbanização Nova Vida surge depois de recorrerem várias vezes ao governo provincial de Luanda, mas sem sucesso. Por isso, pedem medidas urgentes para a resolução dos problemas. Já escrevi para 3 governadores e para a administradora a manifestar a minha preocupação pelo estado das vias e da rede de esgotos que o Nova Vida atualmente apresenta, porque infelizmente muitos dos moradores têm apresentado queixas relativamente aos buracos que têm danificado viaturas e têm sido um contributo para a onda de assaltos. Saneamento básico é muito degradante. Muito, bastante. Esta rua que me encontro não tem iluminação pública, é um perigo para nós. A água também não é regular, há muitos problemas de água da EPAU. E é um problema muito degradante que a Nova Vida está a viver. A via que dá acesso ao Instituto Nacional de Estudos Judiciários no Nova Vida é uma das mais degradadas. Os automobilistas e mototaxistas que são obrigados a passarem pelos passeios estão agastados com a situação. Praticamente o Nova Vida não tem asfalto para já. Basta chover ou as águas residuais, não é, do esgoto dos edifícios danificam a estrada por completa. Nós estamos agastados com isso. Esta minha viatura está com problemas dos sinoblocos, está a fazer barulho por causa dessa situação. Nós pagamos taxa de circulação, pagamos, mas o que fazer? Nós aqui estamos a partir os amortecedores, as motos não estão a demorar, é muito complicado essa situação. Já não estamos a circular mais pela estrada principal, estamos a subir em cima do passeio por causa da via. E a administradora do Distrito Urbano do Nova Vida, Níria Leitão, garantiu que estão a criar estratégias para a resolução dos problemas, numa altura que a administração controla 5 bairros. No que diz respeito ao saneamento, já foi possível o Distrito realizar uma intervenção de reposição de uma linha natural de drenagem de águas pluviais dentro da urbanização. Vamos dar continuidade a este trabalho. Neste preciso momento, o equipamento que estava a realizar este serviço encontra-se em manutenção e, portanto, o diagnóstico deverá tomar o seu tempo, de modo que seja o mais assertivo naquilo que a resolução dos problemas possam merecer prioridade de acordo à urgência das necessidades. A urbanização Nova Vida, projeto que teve início em 2003, conta neste momento com mais de 6.000 famílias. Numa visita realizada em março de 2022, o Ministério das Obras Públicas e Ordenamento do Território e o Governo Provincial de Luanda
tinham prometido a reabilitação das vias e que só estavam à espera do Orçamento Geral do Estado de 2022. Reportagem de Paulo Mateus, moradores da urbanização Nova Vida, preocupados com o mau estado de conservação da infraestrutura e assaltos constantes. Agora seguimos para a província do Mochico, onde moradores dos bairros Bomba, Quenha e Aço, na cidade de Luena, estão preocupados com as ravinas que aumentam a cada dia. A situação é mais preocupante no tempo chuvoso, segundo os munícipes. Quando chove a chuva, não vivemos à vontade quase, vemos a rasca e as casas caem, as crianças também às vezes morrem dentro da vala, vem muita água para dentro da cidade, toda a água descai para aqui, para o bairro Bomba. Quando chover, só fica aí, começa a controlar na sala, vai no quarto vai na cozinha, ver como é que está a passar, em cima a chapa também está podre. E segurar para fazer uma casa ou comprar o terreno, não estou conseguindo mesmo nada. Se for necessário, os que queiram, verem que o homem também já sofreu aqui em Angola, desde o tempo colonial até hoje em dia, está assim, dessa forma, que vem para me ajudar. Já perdemos 3 crianças nesse bairro. E ligamos para ver se podem nos ajudar, mas nunca um dia ajudaram. Quando a chuva cai, toda a água que sai para a cidade desagoa nessa vala, e essa vala às vezes enche. Que estamos a falar às vezes as crianças, no momento que essa estrada estava mesmo, às vezes, normalmente enche com água, as crianças não conseguem saltar para outro lado. O segundo comandante dos serviços de bombeiro no Mochico, Guerra Chisekeni, fala das atividades que tem desenvolvido para se evitar grandes males. Estamos a trabalhar no sentido de sensibilizar a população que reside em zonas de perigo, tais como aqueles que estão a construir pelas vias de condução de água. Temos equipes a trabalhar nesse sentido. Pensamos nós que até este momento que não temos registro de casos iminentes. Palavras do segundo comandante dos serviços de bombeiro no Mochico, Guerra Chisekene. A progressão de ravinas na província preocupa moradores da cidade de Luena. Até o momento já foram identificadas 55 ravinas em toda a província, 10 das quais já estão a ser estancadas. E voltamos à capital do país, onde 53 cidadãos foram detidos por suspeita de praticar diversos crimes durante as últimas 24 horas. A informação foi avançada pelo oficial de informação do Comando Provincial da Polícia Nacional em Luanda, Euler Matari, que avançou outros dados referentes ao mesmo período. Dizer que o Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional procedeu à detenção de 53 cidadãos suspeitos de praticar diversos crimes. No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel, foram apreendidas 59 viaturas, 23 motorizadas e 108 cidadãos automobilistas foram sancionados com multa por diversas infrações ao Código de Estrada. Quanto à sinistralidade rodoviária, registrou-se 12 acidentes de viação que resultaram em 2 mortos, 18 feridos e danos materiais avaliados em mais de 2 milhões de kwanzas. O Serviço de Emergência Policial, no caso Terminal 113, registrou um total de 106 solicitações de intervenção policial e todas foram prontamente intervencionadas pelos homens da Farda Azul. Dizer que a Direção do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional apela aos cidadãos no sentido de não deixarem em estado de abandono os objetos de valor no interior dos seus veículos automóveis, prevenindo o crime de oportunidade com medidas de autoproteção. Ouvíamos o oficial de informação do Comando Provincial da Polícia Nacional em Luanda, Euler Matari, a situação de segurança pública referente ao dia 8 deste mês. Os alimentos saudáveis são fundamentais para um perfeito funcionamento do organismo. Por hoje, há uma infinidade de alimentos postos à nossa disposição, muitos dos quais não acrescentam vitaminas ao nosso corpo. O Mandela Silva traz a seguir a opinião de um nutricionista sobre os perigos da ingestão de alimentos nada saudáveis. O que comemos é fundamental para manter uma boa saúde. Entretanto, por diversas razões, muitas vezes os hábitos alimentares adquiridos não são os melhores. Os populares em Luanda justificam as suas escolhas. Nathaniel Tavira define uma alimentação como consumo de alimentos processados ou industrializados que carecem de boas proteínas, bons nutrientes da nossa defesa do sistema imunológico,
e também o consumo excessivo de carboidratos, gorduras, açúcares e também está diretamente ligado à atividade física. Tenho tido uma má alimentação, mas procuro buscar conhecer melhor como me alimentar melhor e praticar exercícios físicos. Guilhermina Samuel, má alimentação é tudo aquilo que faz mal no ser humano, que de uma vez que fica desnutrida, mesmo paludismo, fica sem sangue, uma alimentação que não é adequado para um ser humano. Digo que tenho tido boa alimentação, pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, me alimentar-se bem. Gaspar Morgado. Eu não digo que tenho tido uma boa alimentação 100%, mas na medida do possível vou criando uma boa alimentação. Num assunto que reparte as opiniões, o nutricionista Soken Gunza explica o que é uma alimentação inadequada. Uma alimentação inadequada também está relacionada ao desenvolvimento de doenças e problemas de saúde, como a obesidade, o sobrepeso, as doenças cardiovasculares, os cânceres e diabetes tipo 2. Cuidar melhor daquilo que consumimos diariamente deve ser uma preocupação cada vez maior. Quanto aos sinais da má nutrição, o profissional de saúde esclarece. O nosso corpo, por si só, geralmente envia uma variedade de sinais de alerta, que geralmente acontece quando comemos algo não saudável. Pode ocorrer uma sensação de peso e inchaço no estômago, um mau hálito, imunidade baixa, a constipação, baixa energia, fadiga excessiva, irritabilidade, a falta de apetite. O nutricionista Soken Ngunza deixa as recomendações para termos uma alimentação saudável. É importante que evite ao máximo alimentos inflamatórios. No caso dos açúcares, alimentos processados, que muitas das vezes temos contato com estes alimentos e ingerimos sem levar em consideração a quantidade, que muitas das vezes podemos contrair situações menos desfavoráveis para a nossa condição de saúde. Reportagem de Mandela Silva, recomendação do nutricionista para que as pessoas comam alimentos saudáveis. Agora, política de Angola e do mundo. São agora 12 horas e 12 minutos. Seguimos. Angola vai nos próximos dias ratificar o mecanismo tripartido COMESA EAC SADC para permitir maior circulação de bens e serviços na região austral e oriental da África. Este mecanismo de facilitação prevê reduzir as burocracias e os custos de transportes de cargas em África. Outros dados com Custódio Jacinto. O governo angolano apreciou o projeto de resolução que aprova o acordo que cria a Zona de Comércio Livre Tripartida entre o Mercado Comum da África Oriental e Austral. O objetivo é melhorar e estabelecer um quadro legal do comércio de mercadorias e serviços entre Estados-membros. Em 2022, técnicos do Ministério dos Transportes de Angola e os da COMESA, EAC e SADC reuniram-se em Luanda para estudar mecanismos de criação de um modelo da rede de transportes rodoviário em África. A ideia era identificar soluções para os problemas de transportes no continente berço. Um dos problemas encontrados é o demasiado tempo de espera nos postos fronteiriços. O coordenador do Programa Tripartido de Facilitação de Transporte e Trânsito, Godwin Punungwe, revelou na altura que o transporte rodoviário em África é o mais caro e o mais burocrático do mundo. Por esta razão, o Conselho de Ministros, reunido em sessão extraordinária, apreciou a ratificação da República de Angola do acordo tripartido COMESA EAC SADC para possibilitar a criação de um vasto mercado comum com livre circulação de mercadorias e serviços para o benefício dos povos da região. O referido acordo visa ainda a eliminação progressiva das tarifas e das barreiras não tarifárias ao comércio de mercadorias, a liberalização do comércio de serviços, a cooperação em matéria aduaneira e a implementação de medidas para a facilitação do comércio. A primeira sessão extraordinária do Conselho de Ministros foi orientada pelo Presidente da República, João Lourenço.
Ouvíamos o custódio Jacinto. Angola vai nos próximos dias ratificar o mecanismo tripartido Comesa IAC SADC para permitir maior circulação de bens e serviços na região austral e oriental de África. O número de mortos provocados pelo sismo que abalou a Turquia e a Síria na segunda-feira ultrapassou os 16 mil, segundo o novo balanço provisório divulgado hoje pelas autoridades e equipas de resgate dos dois países. O embaixador de Angola na Turquia, José Patrício, fala da situação dos angolanos que lá residem. Nós temos ainda na região onde foi mais fustigada 5 cidadãos nacionais detidos em centros de deportação devido à imigração ilegal, que também foram transferidos para locais mais seguros. Portanto, este é o quadro da situação relativamente aos angolanos. Portanto, como eu referi, Istambul concentra a maioria esmagadora da nossa comunidade. Temos depois dispersos mais para norte, para Ankara, para outras províncias como Bursa, alguns estudantes, mas também nós estivemos a conversar com eles, temos contacto regular e também temos nosso posto consular em Istambul, que está no terreno, nós estamos em coordenação para o apoio necessário. Palavras do embaixador de Angola na Turquia, José Patrício, que falava sobre a situação dos angolanos residentes naquele país. O número de mortos provocados pelo sismo que abalou a Turquia e a Síria na segunda-feira ultrapassou os 16 mil. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. Angola quer contar com o apoio do empresariado da Polónia para desenvolver setores como da agricultura e pescas no quadro da diversificação da economia nacional. As duas áreas foram eleitas dado o conhecimento que a Polónia possui, segundo o presidente do Conselho de Administração da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações, Lelo Francisco, durante o Fórum de Negócio Angola-Polónia, realizado hoje. Nós temos interesse no setor da agricultura, como entendemos que o setor prioritário, importante para a fase da diversificação. Há um interesse muito forte também no setor das pescas, particularmente o processamento, referido por Sua Excelência, Presidente da República, a necessidade de ter no nosso país um complexo industrial farmacêutico e entendemos que são potencialidades que podemos encontrar na Polónia. Na ocasião, o secretário de Estado para a Cooperação Econômica do Ministério das Relações Exteriores, Domingos Vieira Lopes, falou do processo de privatização de empresas em curso no país e convidou os empresários polacos a investirem em Angola, tendo como foco o fomento da produção interna. Em face da experiência e do know-how subejamente conhecido da Polónia, os empresários polacos são convidados a investir em Angola e a fazer parte deste processo de diversificação da nossa economia, tendo como pilar fundamental o fomento da produção interna, investindo quer no setor primário, quer no setor secundário. De igual modo, importa destacar o esforço que o Executivo angolano vem realizando para promover a redução da sua presença na economia, mediante o processo de venda das participações que detêm em empresas públicas, consubstanciado assim na privatização das mesmas. Portanto, aproveito a oportunidade para igualmente convidar os investidores polacos a investirem neste processo de privatizações de empresas públicas, podendo, para o efeito, obter informações sobre o potencial dessas empresas. Secretário de Estado para a Cooperação Econômica do Ministério das Relações Exteriores, Domingos Vieira Lopes. Empresários polacos chamados a investir em Angola nos vários setores, com foco no fomento da produção nacional. Seguimos. Angola considera positiva a sua participação na Conferência Internacional de Minas Mining Indaba, que encerra hoje na cidade do Cabo, na África do Sul. A informação foi avançada pelo Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, que garantiu que nos próximos dias chegam ao país investidores para fechar com Angola, fruto da participação do nosso país no evento.
Nós, sempre que viemos aqui ao Indaba, nós selecionamos 3, 4 eventos internacionais em que participamos, em alguns casos o Ministro, em outros o Secretário de Estado, as outras institucionais do setor, empresas privadas, mas preparamos bem a nossa vinda a estes eventos e com resultados que pretendemos atingir. E posso dizer que já temos resultados palpáveis desta nossa vinda aqui ao Indaba 2023. Portanto, deste ponto de vista, estamos satisfeitos. Há empresas que garantiram-nos que vão investir em Angola. Deram-nos certeza absoluta que vão investir em Angola. Também resolvemos algumas questões com outras empresas que fazia com que não tomavam a decisão final de ir para Angola. Também resolvemos isso. Entre elas uma grande empresa, não vou anunciar agora porque ainda não assinamos o contrato final, mas resolvemos esses problemas. Atraímos mais algumas empresas que ainda na próxima semana irão para Angola para começar o processo que irá levá-los a obter uma concessão também no âmbito dos minerais para a transição energética. Portanto, são resultados tangíveis. Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo. Angola termina a participação com saldo positivo na Conferência Internacional de Minas Mining Indaba, que encerra hoje na África do Sul, e adiantou que nos próximos dias chegam ao nosso país investidores para fechar parcerias, fruto da participação no evento. E seguimos, após 3 anos de ausência, a Expo Indústria regressa a Luanda para a sua 5ª edição, entre 29 de março e 1 de abril, sendo Portugal um dos países que já manifestou interesse em participar, anunciou o presidente do Grupo Arena. O presidente do Grupo Arena, Bruno Albernaz, disse que a expectativa é de crescimento de 20% face à última edição. Albernaz adianta os países que vão participar na Expo Indústria. Estamos em fase final de negociação, teremos a participação de Portugal, da Turquia e da África do Sul. São estes países que estamos muito próximo de fechar a sua participação. O valor mínimo de participação varia entre 320 mil kwanzas e depois é em função do espaço que se pretende ter na feira. O valor do metro quadrado são 30 mil kwanzas mais IVA e em função dos metros quadrados o cliente opta pelo número de metros quadrados que pretende para participar na feira. Palavras do presidente do Grupo Arena, Bruno Albernaz. Até o momento, 50 empresas já fizeram inscrição, sobretudo as da capital e de Benguela. A indústria de transformação, engenharia e construção civil, bem como a indústria alimentar e agronegócios, são alguns dos setores esperados. Em 2019, a 4ª edição da Expo Indústria contou com 220 expositores, 150 na 3ª edição e espera-se agora alcançar as 270 a 280 participações a nível internacional e nacional. Chegou a hora dos destaques do desporto. É hora de desporto. O 1º de agosto derrotou o Futebol Clube Bravos do Maqui nesta quarta-feira por 2-1 em jogo da 17ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol Girabola 2023 e iguala o Petro na liderança. As equipas do 1º de agosto e do Petro ficam igualadas a 35 pontos cada, mas os tricolores levam vantagem nos golos marcados, apesar de ter perdido na primeira volta por 1-0. Clube Náutico da Ilha de Luanda prepara atividades desportivas em alusão aos 99 anos de existência da agremiação. Mais desporto daqui a pouco no Grande Jogada. And now, the news. O mundo em notícias. Um mundo em notícias. Na página internacional é destaque: as Forças Armadas do Ruanda estenderam ação para a zona sul da província de Cabo Delgado, alargando o apoio a Moçambique no combate ao terrorismo, além da área dos projetos de gás. Janete, meio-dia. Em comunicado, as forças ruandesas declaram que os projetos de gás suspensos devido a ataques estão no distrito de Palma, na ponta nordeste da província, mas as forças têm em curso uma operação lançada desde 21 de dezembro.
A província de Cabo Delgado enfrenta há 5 anos uma insurgência armada com alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico. A insurgência levou a uma resposta militar desde julho de 2021 com apoio do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o conflito já fez 1 milhão de deslocados e cerca de 4.000 mortos, segundo o projeto de registro de conflitos. A Organização Mundial da Saúde anunciou 2,7 milhões de euros do Fundo de Emergência para envio de ajuda à Síria e à Turquia. Para além do dinheiro, a OMS também vai enviar uma delegação médica de alto nível para coordenar a resposta no terreno e 3 voos com materiais médicos para as zonas afetadas pelo sismo. Milhares de especialistas médicos da OMS, assim como profissionais de vários países especializados em emergências, foram designados para os 2 países. E a Janete Meio-Dia e a atualidade internacional, mas agora voltamos à atualidade nacional. Certo, Emília, e chegou a hora de voltarmos a falar do Dia dos Namorados. O 14 de fevereiro aproxima-se e com ele também a hora de se pôr à prova sentimentos de carinho, respeito, de fidelidade, companheirismo e de muito amor. É verdade, Celestina. Ontem falamos daquele momento que dá água na barriga e um frio na espinha quando temos de apresentar o namorado ou a namorada aos pais. Hoje vamos continuar a falar do namoro e de uma situação que não sabemos ao certo se resulta ou não. Emília Pascoal. Namoro à distância. A reportagem é da Edna Firmino. Namoro à distância não existe. Só dá certo quando os 4 estão felizes. Não importa o tempo, 1 mês ou 5 anos. Namorar à distância é para os fortes. E há coisas que só quem namora à distância entende. Uma delas é a dúvida, desespero e a saudade todos os dias. Érica Rodrigues namora há 3 anos. Nos contou que namorar à distância precisa de muita confiança, respeito e cumplicidade. Quando se namora à distância, tens que ter muita confiança no seu parceiro. Primeiramente, para que o relacionamento vá à frente. O tempo que a pessoa tira para falar contigo, nem que for uns 2 minutos, conta muito. A conversa sobre o dia a dia, as outras coisas novas que aconteceram no seu dia, tipo, contar novidades às vezes também ajuda muito. Novidades ou fofoca, como chamamos, né? E não só. O respeito e a cumplicidade, para mim, é a base de um relacionamento, seja ele a distância ou não. E vou aprendendo cada dia como lidar com a saudade, porque não é fácil namorar com alguém que está distante. Para Alberto Domingos, o propósito consegue unir 2 pessoas, apesar da distância. Mas para Elisângela Simone, o que faz 2 pessoas se unir é a saudade. Para algumas pessoas, a questão de distância e união tem a ver com o fator saudade. O que faz 2 pessoas se unirem mesmo estando distante é a saudade que as pessoas têm uma da outra. E nem sempre a saudade se refere a momentos que já viveram, mas sim saudades daquilo que podem vir a ter ou a vivenciar enquanto estiverem juntos. Muita gente não vê isso como tortura, muita gente vê isso como um desafio que precisa ser quebrado, que precisa ser completo para poder ser feliz. Algumas pessoas preferem acelerar todos os projetos para poder estar com alguém e isso faz com que elas concluam ciclos, projetos de forma mais rápida, só para poder estar com aquela pessoa, para poder desfrutar daquela pessoa. Olha, é possível que aconteça isso, mas por intermédio de um propósito. É necessário que as 2 pessoas tenham um propósito a cumprir, porque a distância pode até ser um fator pró ou contra, quando as 2 pessoas não conseguem ver uma certa visão daquilo que querem construir, né? Mesmo distante. Um relacionamento pode sobreviver por conta de alguns fatores. O diálogo, a transparência e também, eu digo aqui, o comprometimento de ambas as partes. O dia do encontro físico é denominado pela ansiedade, medo e dúvidas.
E os nossos entrevistados contam como foi. O dia do encontro é de veras a melhor coisa, porque é o dia que você vai descobrir se as suas expectativas vão ser alcançadas, se os interesses casam mesmo, se há aquela cumplicidade que existe por mensagens ou por chamada, se tem aquelas borboletas e tudo mais, se é aquela coisa toda que a pessoa tem por telefone ou por mensagem. Então o dia do encontro acaba por ser o momento decisivo, se vamos avançar ou não vamos avançar, porque aí você tem cara a cara ou está de cara a cara com a pessoa que você realmente gosta. A minha melhor parte é a parte do reencontro. Por quê? Porque você fica tão ansiosa. Eu, por exemplo, quando eu estava para ir para o Ambo, não consegui dormir muito bem. Fiquei muito ansiosa. Na viagem, dormi pouco por causa da ansiedade quando eu fui. E quando eu cheguei, eu só queria lhe ver. E acontece que quando eu cheguei, eu parei num sítio e ele estava me esperando, mas eu não conseguia lhe ver e eu fiquei muito estressada. Então, quando ele me ligou e quando ele me explicou onde é que ele estava, quando eu lhe vi, minha vontade era correr, ele abraçar, beijar tudo. Uma coisa é certa, o namoro que resiste à distância torna-se muito mais forte. Não se abala com as pequenas coisas e tem a oportunidade de durar para sempre. O namoro à distância, cada um com a sua experiência de vida. Se os olhos não veem, o coração não sente. Quem namora quer sempre o seu parceiro por perto. São histórias que envolvem o namoro, a propósito do Dia dos Namorados. Um assunto que temos vindo a abordar e vamos continuar a fazê-lo até ao dia 14 de fevereiro. E amanhã o tema será ingredientes para preservar o namoro. Não perca! E assim colocamos um ponto final a esta edição do Jornal da Tarde. Recorde os destaques. Moradores da urbanização Nova Vida preocupados com o mau estado de conservação da infraestrutura. Angola ratifica acordo tripartido para diminuir demora nos postos fronteiriços. Do desporto, Girabola, Dagosto e Petro lideram o campeonato nacional. Da atualidade internacional, Ruanda larga apoio militar em Cabo Delgado, nordeste de Moçambique. Jornal da Tarde, edição de quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023, teve a garantia técnica de José Chiputo. Edição de Janete Meio-Dia. Apresentaram as notícias a Emília Pascoal e a Celestina Zola. Boa tarde. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.